Bom dia a todas e todos. Queria começar também como a Cláudia parabenizando a Flávia, a Márcia e o Eduardo pelo evento, pela oportunidade do debate, e agradecer também pela oportunidade de estar nessa mesa com pessoas tão queridas, e, sobretudo, agradecer a oportunidade de incluir na agenda dessa discussão do patrimônio o tema do patrimônio natural, né? Um tema tão desconhecido nas instituições de preservação, tão incompreendido, né? E não é à toa, né? Isso é intencional. A partir dessa incompreensão e desse desconhecimento se produz um apagamento de uma experiência institucional. Isso está acontecendo, vem acontecendo desde os anos 2000 no CONDEFAT, e a gente vê que está acontecendo também no IPHAN, né? A Mônica está aqui como testemunha dessa dificuldade de reconhecer que é uma atribuição dos órgãos de preservação do patrimônio cultural proteger a natureza. Então, eu venho apresentar um pouco dessa experiência, desse tema, a partir das práticas desenvolvidas no CONDEFAT, e pensando um pouco também, com foco, claro, nos anos 80, e trazer um pouco da contribuição do professor Aziz Absaber nesse processo, como um geógrafo do patrimônio, né? Tentando também mostrar um pouco da contribuição e da importância do geógrafo na discussão do patrimônio, que isso tem sido difícil de acontecer, né? A gente vê nos concursos públicos o geógrafo, o cargo do geógrafo nunca está presente. Duas observações iniciais são necessárias para entender essa experiência. Primeiro, uma muito básica, mas é necessário a gente começar do que é mais básico, né? O patrimônio natural é uma das categorias do patrimônio cultural. Ele não é alguma coisa paralela ao patrimônio cultural, como, por exemplo, na nossa experiência, claro, brasileira, como, por exemplo, coloca a Convenção do Patrimônio Mundial da Unesco, né? Então, na Convenção da Unesco, a gente tem praticamente duas questões paralelas, né? E não é assim que aconteceu no Brasil ao longo da sua história. Então, toda a trajetória onde nasce essa ideia do patrimônio natural no Brasil é marcada por essa ideia de que a natureza faz parte do patrimônio cultural. Então, ela é uma categoria, assim como é a categoria do patrimônio arqueológico, do patrimônio imaterial, do patrimônio ferroviário. Ele é parte disso tudo, e não algo paralelo ou que se opõe. E a segunda observação para entender as questões que eu trago aqui é que alguns exemplos que eu vou citar, a partir da experiência do CONDEFAT, são exemplos de áreas naturais tombadas e que foram atribuição e responsabilidade de uma equipe de áreas naturais que hoje já não existe mais, né, da qual eu fiz parte de 88 a 95. Então, pode gerar algum estranhamento, eu vou explicar, vocês vão olhar, bom, isso é área natural, mas aí eu vou explicando ao longo da apresentação. Eu não vou começar logo nos anos 80, porque eu acho que é preciso entender como nasceu essa experiência do patrimônio natural, porque, senão, a gente não entende o que foi esse marco dos anos 80. Então, tudo começa no CONDEFAT, muito próximo da própria instituição do órgão, nos primeiros anos de funcionamento do órgão. O CONDEFAT é um órgão que nasceu de uma legislação de 68, e, logo em 69, a gente tem o primeiro bem tombado nessa categoria, que a gente chama hoje de patrimônio natural, que é o Bosque do Jequitibás, em Campinas, um fragmento de vegetação, remanescente de vegetação nativa, ali no meio, encravado no meio, nos bairros de Campinas, bairros centrais, e uma área pública de lazer extremamente importante para a cidade, então, com uma relação afetiva muito grande da população local, um local muito visitado, né? E para entender como nasce esse patrimônio natural, a gente vai lá na resolução de tombamento, que diz o seguinte: fica tombado como monumento natural e recanto paisagístico. Ou seja, desde o início, esse patrimônio natural ele nasce dessas duas ideias, do monumento natural e, ao mesmo tempo, do recanto paisagístico. Ambas amparadas em leis. Então, da onde vêm essas duas ideias? O monumento natural vem da própria legislação
do IPHAN, né, do Decreto-Lei 25 de 37. A gente vê lá no artigo 1º, parágrafo 2º, que diz o seguinte: equiparam-se ao patrimônio natural e artístico nacional e também são passíveis de tombamentos monumentos naturais. Então, está ali previsto, e dali que vem, então, essa identificação inicial do patrimônio natural. E, por outro lado, da onde vem o recanto paisagístico? Da própria legislação do CONDEFAT de 68. A lei que institui o CONDEFAT, a Lei 10.247, ela coloca lá, ela estabelece como atribuição e competência do CONDEFAT a defesa dos recantos paisagísticos. Ou seja, é por essa ideia do monumento natural e do paisagístico que nasce o que, mais para frente, a gente vai chamar de patrimônio natural. Esse termo patrimônio natural ele acaba sendo consagrado depois da Convenção da Unesco, de 78, mas a semente no Brasil estava nessa ideia, né, em São Paulo. E um parênteses aqui para entender que, de uma forma extremamente pioneira, a legislação do Paraná de 1953, ela já traz esse termo da proteção do patrimônio natural, muito antes da Unesco de 72. E aí, seguindo um pouco, na primeira década de funcionamento do CONDEFAT, os anos 70, a gente vai ver que vai se ampliando, vai se multiplicando essa ideia desses bens que hoje a gente chama de patrimônio natural. Então, ao longo da década de 70, a gente tem Parque das Monções, em Porto Feliz, Caminha do Mar, Pedreira de Varvito, Parque da Independência, Horto Florestal de Rio Claro e Maciço da Jureia. Eu trouxe aqui alguns exemplos, eu não posso falar de tudo, mas o que a gente percebe é que, ao longo dos anos 70, essa correlação, essa intimidade da relação entre natureza, história e cultura vai aparecendo nesses tombamentos. Então, por exemplo, o Parque das Monções, onde fica o antigo Porto das Monções, foi tombado e incluído as margens do rio Tietê e esse paredão rochoso que fica ali no parque, na primeira imagem. A Pedreira de Varvito é bastante interessante, porque a narrativa de tombamento da pedreira é assim: a pedreira foi tombada porque aquela pedra, o Varvito, faz parte da identidade arquitetônica e urbanística de Itu. Né? E, além disso, a importância científica, né, da rocha Varvito, por ser um verdadeiro monstruário de rochas que tem a sua formação lá em eventos de glaciação. O Parque da Independência, que foi tombado, e aos fundos dele, aquele bosque, o bosque aparece como um experimento botânico, né, junto desse tombamento de conjunto do Museu Paulista e dos Jardins Frontais. E o Maciço da Jureia, que é essa última imagem do canto, é o bem que mais sai um pouco desse eixo da relação natureza e história, e que se aproxima muito da ideia do monumento natural. E o Maciço da Jureia já traz um elemento novo naquele momento dos anos 70, porque ele foi resultado de uma intensa pressão social, né, de uma das primeiras, a primeira entidade ambientalista que se constituiu no Brasil, que foi a Sociedade de Ecologia e Turismo. E o Horto de Rio Claro, que traz a contribuição do professor Aziz Absaber, e traz uma grande novidade, que, a partir daí, vai incorporar a ideia do patrimônio natural. Bom, o horto, vocês estão vendo ali, né? Ele é esse espaço, essa área verde imensa, né? Do lado, a gente vê o tamanho da área urbana de Iguape, para ver a importância do horto. E ele foi um tombamento proposto, né, justificado, instruído pelo Aziz Absaber, quando ele era conselheiro pelo Departamento de Geografia, no momento em que o CONDEFAT, na gestão de 76 a 78, o CONDEFAT se abria à participação de outros especialistas. Então, é o momento que entra o Departamento de Geografia, o Departamento de História da Arquitetura da FAO, né, num movimento hoje contrário ao que o CONDEFAT tem feito, que é reduzir o papel das universidades e dos especialistas. E o horto, na defesa do professor Aziz, o horto era considerado o museu vivo do eucalipto. O que ele traz de novo? Ele traz essa ideia de que não se trata de um remanescente de vegetação nativa, né,
que é muito vinculado à ideia do patrimônio natural, do monumento natural, desculpe, mas ele traz essa ideia de uma natureza que é apropriada e transformada pelo homem e de um vínculo afetivo enorme com a cidade, porque o horto é o lugar de visitação, é o parque público da cidade. Então, e nesses tombamentos que vão se dando ao longo dos anos 70, ao longo dos processos, a gente vai vendo a necessidade de uma cobrança de que o CONDEFAT comece a definir critérios de atuação para o patrimônio natural, critérios para pensar esse novo objeto que vai sendo constituído. Uma dessas cobranças vem do Carlos Lemos, na época arquiteto do quadro técnico, que era quem dizia assim, a gente precisa ter critérios para aquilo que ele chamava bens culturais alusivos da nossa flora ou da nossa arquitetura paisagística. E aí, os anos 80, então, eles marcam a consolidação desse trabalho, dessa semente que foi nascendo nos anos 70. E eu trouxe aqui quatro exemplos de por que os anos 80 foi importante para essa experiência. Primeiro, a gente teve uma ampliação quantitativa e qualitativa desse objeto, a gente teve algumas inovações de gestão, e principalmente na fundamentação teórica conceitual, que até então era bamba, né? E aí o tombamento da Serra do Mar aparece como um grande exemplo, um grande marco. No que diz respeito à ampliação quantitativa e qualitativa, esse gráfico que eu usei na minha tese de doutorado, ele mostra ali, vocês estão vendo o pico, aquele pico é a gestão Aziz Absaber, né? É o pico de tombamento de bens naturais numa gestão do Aziz, agora como presidente do CONDEFAT, em 82 e 83. O Aziz ficou de novembro de 82 a março de 83. Foram 5 meses no órgão, e nesses 5 meses a gente teve 5 tombamentos, resoluções de tombamento de áreas naturais, só para falar em áreas naturais, e mais uma série de aberturas de estudo e de instruções de tombamento de bens, e aí da especialidade do Aziz Absaber, que era um geomorfólogo, né, das serras. Né? Então, o Aziz instruiu o tombamento da Serra do Japi, instruiu o tombamento da Serra de Atibaia, Cantareira, junto com, e a Serra do Voturuna, junto com outro geógrafo, o professor Titarelli, que é pouquíssimo conhecido, mas é importante também nessa experiência. Do ponto de vista qualitativo, então, a gente tem uma continuidade daquilo que estava sendo identificado no momento anterior, as reservas florestais, os fragmentos de mata, os parques urbanos, morros serras também aparecendo aí em maior quantidade. E novas tipologias aparecendo nessa experiência. Então, eu trago alguns exemplos. Bairro dos Jardins, né? Aí, nessa década de 80, né? Não é mais Aziz, mas essas novas tipologias do que a gente chama patrimônio natural, como o bairro dos Jardins, porque no componente, na resolução do tombamento, tem um componente de cobertura vegetal importantíssimo lá, como constituição do patrimônio. Áreas verdes em terrenos privados, que aí são uma novidade, né? Uma novidade que aparece, como, por exemplo, a área verde da Casa Modernista, na Vila Mariana, e o Ara São Bernardo e Santo André, fruto de grande mobilização social, né? E que mostra a relação afetiva desses bens com a população. E uma tipologia nova, que é a tipologia de mananciais, representada por 2 bens, o Vale do Quilombo e as nascentes do Tietê. E aí as inovações na gestão que o Aziz particularmente traz, a questão da poligonal do tombamento. Até a entrada do Aziz como presidente, em 82, os poucos exemplos que a gente teve de tombamento de serras, de maciços, se utilizou a curva de nível como um elemento delimitador. Só que o que acontecia no Japi, acontecia também no Voturuna e na Serra de Atibaia, que eram formações de desenho extremamente irregular, em que não dava para delimitar a partir de curva de nível. Então, o Aziz traz essa ideia da poligonal geométrica irregular, que vai tentando abarcar esse conjunto da formação. O Aziz também foi importante, e a Serra do Japi é um tombamento importantíssimo,
porque se inaugura, na resolução de tombamento, um conjunto de diretrizes de uso e ocupação para essa área tombada, que antes não existia em áreas naturais. Então, a partir de então, essa resolução vai acabar sendo um modelo para outros tombamentos, e a necessidade de a gente incluir diretrizes do que é possível fazer nessas áreas, que são áreas de grande dimensão. Do ponto de vista dos fundamentos teóricos conceituais, eu trago 2 marcos que também são grandes, desconhecidos nos órgãos de preservação. Um deles traz a contribuição do professor Aziz, é um texto importantíssimo, pouco lido, de 77, em que ele escreve esse texto para apresentar no Conselho, quando ele era conselheiro, e depois ele publica no Instituto de Geografia, diretrizes para uma política de preservação de reservas naturais no estado de São Paulo, em que ele traz já aquilo que o Carlos Lemos estava cobrando nos anos 70, que é essa necessidade de ter critérios. Enfim, o que é esse objeto que está aparecendo nessas práticas? E aí ele distingue 3 critérios essenciais. Áreas críticas e ecologicamente estratégicas, né, entre elas a Serra do Mar, a Cantareira, a Mantiqueira, né, esses filtros de biosfera que estão no entorno de áreas metropolitanas, que são importantes para o funcionamento ambiental dessas áreas metropolitanas e que são extremamente vulneráveis frente ao processo de expansão da urbanização. As paisagens de exceção, tudo aquilo que foge ao banal, morros testemunhos, cavernas, né, mini-enclaves ecológicos, e as paisagens de substituição, que é tudo aquilo que vai aparecer como áreas verdes manejadas, então, horto florestal, jardim botânico, né? Não necessariamente uma vegetação que seja remanescente de vegetação, fragmentos de vegetação nativa. Outro marco nesses fundamentos teórico-conceituais é a Ordem de Serviço 1 de 82, praticamente desconhecida dentro do CONDEFAT hoje, né? Que é o documento institucional que define o que deve ou não ser tombado como patrimônio natural. E aí um detalhe, porque esse documento, que foi construído a partir de um grupo de trabalho no órgão, ele tem como ponto de partida a paisagem. Então, parte-se da definição de paisagem. E aí a gente pode entender que, então, o CONDEFAT está compreendendo esse novo objeto como paisagem, mas eu acho que, se a gente não olhar o conjunto da obra, a gente pode cair nesse equívoco, né? Eu considero que a paisagem ela foi usada como um recurso discursivo e legal. Por quê? Porque estava ali na lei proteger os recantos paisagísticos, então é pela paisagem que se entra e se justifica esse novo objeto. É só ver na definição de paisagem o que a ordem de serviço coloca. Síntese das diferentes formas de arranjo e dos diferentes processos de interação dos componentes naturais. Então, estava claro que é um novo objeto, patrimônio natural, mas que entra pela porta da paisagem. E aí, os tipos, o que justifica o tombamento, né, o que se justifica nessa categoria? Remanescente de vegetação nativa, vegetação secundária em áreas de escassez, monumentos geológicos, feições geomorfológicas pedológicas, mananciais, lugares que são habitat de espécies raras e paisagens alteradas. Então, paisagens que não tenham vegetação nativa necessariamente, mas que tenham interesse social, científico e turístico, né? E a paisagem entendida como bem cultural. Nesse momento, a gente tem um debate que está para além do CONDEFAT, é um debate que está acontecendo na Revista do Patrimônio, nesses 2 números, 21 e 22, no âmbito das discussões sobre o tombamento da Serra do Mar, e falar bem rapidamente do tombamento da Serra do Mar, que foi o marco desses anos 80. Né? Ele começou antes, começou em 77, quando o Aziz traz para o Conselho essa ideia de tombar a Serra do Mar. Naquele momento não se efetivou, mas ali tem uma discussão importante. O Aziz dizia sobre uma justificativa para a recusa de patrimônio natural. Até hoje se bate na tecla de que há uma sobreposição entre a atribuição da Secretaria do Meio Ambiente e a atribuição do CONDEFAT. Então, nesse momento, o Aziz já dizia:
a atribuição da Secretaria do Meio Ambiente é cuidar da vegetação, e a visão do tombamento da Serra do Mar inclui um conjunto, uma unidade fisiológica que tem rio, que tem solo, que tem geomorfologia. Então, ele estava olhando para além do que seria a atribuição desses órgãos. E aí, em 83, a gente tem no Conselho, na gestão do Aziz, a abertura de estudo de tombamento, né? Em 85, a finalização. O quadro é um pouco esse, as imagens mostram o que é o contexto, o que estava acontecendo na Serra, um boom imobiliário de loteamentos de segunda residência no litoral, principalmente no litoral norte, né? Então, eu digo que tem razões de natureza científica e política, porque, de um lado, tem uma degradação que vai aparecendo, mas tem o fato também de que a justificativa política é assim, né? Essa degradação estava acontecendo em grande volume no litoral norte, que o litoral norte é a nossa zona de veraneio dos mais abastados, né? Então, claro que isso motivou essa decisão política, né? O governador Franco Montoro, em 85, vai para a cerimônia de tombamento da Serra do Mar, né? Que é isso? A gente não vê isso acontecer, né? E ele diz a famosa frase: ninguém mexerá na serra sem dar satisfação ao Estado e para a comunidade. Então, a gente não pode esquecer que tinham interesses ali, que eram interesses dessa zona de veraneio das classes mais abastadas. E aí, só para trazer um pouco, para atualizar o debate, o que acontece depois. Nos anos 2000, a gente tem um tremendo desmonte dessa experiência toda de patrimônio natural no CONDEFAT. Então, a gente tem retrocessos neoliberais que vão acontecendo pontualmente, né? Arquivamento de processo, essa justificativa de que é sobreposição de atribuição, isso está muito forte. E, sobretudo, um apagamento da memória institucional, que isso é muito doloroso, né, Marli? Um órgão que trabalha com memória apagar a sua própria memória, né? E aí o ápice é a desregulamentação do tombamento da Serra do Mar. Isso que vocês estão vendo no mapa em verde é todo o tombamento da Serra do Mar, de 85. 1.300.000 hectares de área tombada, que vai do Paraná ao Rio de Janeiro, e que foi desregulamentada nos anos 2000 para o Silvio Santos, o grupo do Silvio Santos, aprovar o empreendimento turístico no Guarujá. Então, se declarou a nulidade desse documento e arquivamento dessas diretrizes que eram há 13 anos usadas para licenciar qualquer obra nesses 1 milhão de hectares. Hoje, como o CONDEFAT faz, quando vem um processo, analisa pontualmente. Então, vocês estão sentindo um pouco a dramaticidade do caso, né? E só para terminar, uma frase do Aziz, que eu acho que calha muito com hoje, né? A tomada de decisão para o tombamento é, antes de tudo, um ato de discernimento cultural, que procura atender às reclamações de muitas vozes e de muitas gerações. Como tal, é um ato de inteligência e de coragem coletiva. Obrigada.